paz do Senhor Jesus a todos. Abrem comigo as suas Bíblias aí, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Vamos ler apenas 3 versículos nesse capítulo, Isaías 55, versículo 1, versículo 3 e o versículo de número 6. Vamos ler estes 3 versos. Depois podemos ler também capítulo 17 de Atos, alguns versículos. Todos acharam? 55 do profeta Isaías, e o versículo 1, o 3 e o 6. Veio ao meu coração esta palavra, e eu desejo meditar com a igreja. Hoje é um culto de oração, culto de doutrina, aonde nós precisamos falar a palavra de Deus. Diz assim: vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Agora vamos para o capítulo 17 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e vamos ler alguns versículos, 26 e o 27 e também o 28. Vamos ler 3 versículos aqui também, palavras do apóstolo Paulo, que é de suma importância todo este capítulo, esse texto, mas eu quero apenas tirar aqui um resumo dentro de um pensamento de buscar ao Senhor. Capítulo 28, versículo 26 a 28 do capítulo 17 de Atos. Capítulo 17 de Atos e o 26 ao 28. Apenas 3 versículos também, que diz assim o versículo 26: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. Tomem assento, meus irmãos. Uma meditação nestes 2 capítulos e nestes versículos. O epígrafo aqui do texto de Isaías está dizendo: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Esta expressão é do profeta Isaías, que Isaías ele falou muita coisa dele, mas muita coisa Isaías falou profeticamente. Era o verdadeiro Deus usando o seu servo. E aqui está dizendo que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Mas nos 3 versículos que nós lemos neste capítulo, está convidando para uma aproximação do Criador, para buscar a Deus, para se aproximar de Deus, para se alimentar em Deus. No Novo Testamento nós
nós vemos na Bíblia, nós lemos Jesus dizendo: eu sou o pão que desci do céu. Jesus menciona isso. Ele se apresenta como pão, é o alimento da alma, é o alimento das pessoas, é o alimento da vida. Ele se apresenta como alimento. E ele menciona que os israelitas comeram lá no deserto o maná que caiu do céu. Caiu trigo do céu, caiu maná do céu, e eles se alimentaram. Mas quando Jesus enfatiza ele como pão que desceu do céu, ele diz: não é o caso dos vossos pais que lá no deserto comeram o trigo do céu, pão do céu, maná do céu. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desci do céu. Voltando para o poço de Jacó, a mulher samaritana, quando Jesus vai lá, ele disse à mulher: se tu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aqui, quando nós lemos o primeiro versículo do capítulo 55, vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho, no Velho Testamento, na Bíblia, fala de uma bebida que é extraída da uva, uma bebida que é tradicional do judaísmo desde o começo do mundo, uma bebida rica, uma bebida importante no Velho Testamento. No entanto, nós encontramos Jesus em Caná da Galileia, no casamento, faltou o vinho. E toda festa, ela tinha que ter como riqueza de bebida o vinho. E ali estava Maria, e ela disse para Jesus que tinha faltado o vinho. Ele disse: mulher, não é chegada a minha hora. Mas imediatamente foi enchido ali 6 talhas. Jesus estende as mãos e abençoa aquelas talhas com águas, e elas são transformadas em vinho. E a Bíblia diz que eles já tinham tomado as 6, provavelmente, a festa estava indo longe, eles já tinham tomado as 6 talhas, com certeza, já tinha bebido tudo, porque quem anuncia que falta a bebida primordial da festa judaica foi a própria Maria, mãe de Jesus. E aí Jesus transforma a água em vinho e leva o mestre Sala. Ele menciona na Bíblia que por que eles deixaram o melhor vinho para o final da festa. Então o vinho que eles tinham bebido ali não era bom. Bom foi aquele que Jesus transformou. Porque Salas, o mestre, que era entendido do assunto, ele diz que deixaram o melhor vinho para o último, para o final da festa. Eles beberam o vinho ruim primeiro. Então, vinho tem um conteúdo rico na festa judaica, entre os judeus, desde o início do mundo. E aqui está dizendo para comprar vinho e leite. Leite é outra bebida que alimenta. Leite não se dá em festa, mas ele é um alimento. Ele é um alimento para a criança, ele é alimento para adulto. Se bem que os médicos dizem que o adulto não deve beber leite, não. Tem médico que diz isso. Só quem deve beber leite é a criança. Eu já tive com um médico que me proibiu o leite. Ele disse: o senhor pode ver, pastor, o bezerro mama só uns meses, depois não mama mais. O senhor já viu boi grande mamando na vaca? Eu disse: não, é verdade. Pois é. O senhor já viu a criança, a mãe amamentar uma criança até 18 anos, 20 anos? Eu disse: não, nunca vi. Já vi até 2 anos, já vi. 2 anos, 3 anos, já vi até 5 anos. Ele disse: pois é, a própria lei, existe uma lei que coordena estas coisas. Mas aqui está falando do leite, porque o leite é alimento. Trata-se neste capítulo de vinho e leite
como alimento. E como alimento que Deus providencia, Ele está dizendo: vinde e comprai, sem preço, sem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não tem condições, vinde e comprai vinho e leite. Quem não tem dinheiro, compra vinho e leite, irmão? Não compra. Aqui tem um sentido espiritual. Deus tem vinho e leite para a sua igreja. Aleluia, esse é o convite do profeta Isaías, quando o epígrafo aqui do texto está dizendo que todos os povos são convidados a procurar a salvação. Aleluia. O sábio Salomão, ele está dizendo que o dever de todo homem é temer a Deus, é buscar a Deus, é procurar conhecer Deus. Quem é Deus? Aleluia. E aqui nesse convite, ele está dizendo para comprar. Ora, comprar sem dinheiro, sem preço. Vinho e leite é um produto que alimenta, é um produto necessário. Mas comprar sem dinheiro, sem preço, só pode dar quem vem buscar estes alimentos, só pode comprar sem dinheiro e sem preço de Deus. São alimentos que Deus providencia para os seus filhos, para a sua igreja. Isso fala de uma alimentação sólida, para que o cristão permaneça alimentados, fortalecidos na presença de Deus, com estes alimentos que Deus oferece. O crente é alimentado pela palavra, o crente é alimentado pela Bíblia, é alimentado pelo culto que ele vem para ouvir a Bíblia, para aprender de Deus, para conhecer mais a Deus. É o sentido profético de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais enriquecidos nós vamos ficando, mais alimentados nós vamos ficando. A nossa fé, ela vai ficando robusta dentro de nós, e nós vamos crescendo conforme a ordem bíblica, até chegarmos à estatura completa de Cristo, o varão perfeito, que eu creio que essa estatura completa de Cristo, nós só vamos chegar na hora que o corpo ser transformado pelo poder de Deus, num corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus, para ir ao encontro dele. Mas o convite do profeta: vinde e comprai, sem preço e sem dinheiro, vinho e leite, e a vossa alma viverá. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isso se faz necessário que o crente se aproxime dele, buscando estes alimentos que Deus tem para a nossa vida. A igreja que conheceu Jesus, que nasceu de novo, que se converteu a Cristo, ela caminha em direção ao céu. Nós caminhamos. O nosso alvo é o céu, é Deus. E nós lutamos com todas as nossas forças para não ficar para trás, para não manchar as nossas vestes, para não perder a nossa fé. Caminhamos em direção ao alvo que é Cristo, porque nós não queremos ser decepcionados no dia da sua vinda. Nós queremos estar preparados para que no toque da trombeta seremos, conforme diz a Bíblia, transformados e arrebatados para sair deste mundo, ir ao encontro do Senhor. Porque quem ficar aqui, irmão, vai ser muito triste. O anticristo vai reinar, vai governar, vai dominar o mundo e vai massacrar o crente, irmão. Hoje a igreja no mundo, ela já é perseguida. A igreja já é perseguida. A igreja sofre, o cristão sofre, porque nós temos as primícias de Cristo, o dom da graça de Deus. E a Bíblia diz que se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque sobre as vossas vidas repousa o Espírito da glória de Deus.
temos a marca dele. Mas a igreja neste mundo, ela não tem lugar. A igreja não tem lugar aqui no mundo. Ela tem pressão, ela tem perseguição. O ímpio tem vez e o cristão às vezes não tem. O cristão às vezes é deixado de lado e o mundo tem todo o apoio necessário. E Jesus mesmo, ele fala disso. Se o mundo me aborrece, aborrecerão a vós. O mundo me aborreceu e aborrecerão a vós. Isso é bíblico. Então, meus irmãos, nós precisamos estar fortalecidos em Deus, com os alimentos do céu, para que a nossa alma viva com Cristo fortalecida, e que nem um momento percamos a fé, a esperança de servir a Deus. Eu estava dando uma passadinha no livro de Hebreus. Quando o irmão abriu Hebreus, eu fiquei analisando. Ele vai ler o que eu estou lendo. Eu estava analisando o que o escritor fala de Moisés. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque tinha em mente o vitupério de Cristo, do que os tesouros e as riquezas do Egito. Como vendo o invisível, Moisés estava tomado de fé. Ele rejeitou tudo aquilo que era visível, tudo aquilo que era presente, que era confortável no Egito, no palácio do rei. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus, rejeitado, perseguido, por um pouco de tempo, do que viver as regalias palacianas, ter o gozo do pecado, das regalias e de tudo que o mundo oferece. Aleluia. E aí finaliza o texto dizendo que Moisés ficou firme, não temendo a ira do rei, mas ele ficou firme, tendo em mente, ouvendo o invisível. Aleluia, vendo o invisível. Ele não temeu a ira do rei, as ameaças, as pedradas, as afrontas, mas ele ficou firme, vendo o invisível, vendo o que ele não via, vendo o que ele não via, vendo o invisível é o que não vê, mas ele estava vendo o que não se via, porque era o invisível. Mas Moisés via pela fé, a sua alma estava alimentada, Moisés estava cheio de Deus, convicto de uma fé viva, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de ânimo, a sua alma fortalecida com a presença de Deus, que falou com ele lá na sarça, que deu experiências gloriosas e lindas, mas ele ficou firme, ele não temeu, ele prosseguiu, sabendo que Deus era o seu sustento. Olha, a visão de Moisés era uma visão espiritual, era uma visão como a igreja tem a visão do céu, a visão da glória, porque se alimenta da palavra, se alimenta de Cristo, se alimenta de Deus, e a nossa alma, ela é fortalecida. E assim nós caminhamos servindo a Cristo com alegria, com amor, com esperança, com fé, porque nós estamos vendo o invisível. Esse invisível, Jesus prometeu ele no Novo Testamento, quando ele estava ainda em Jerusalém com os discípulos. Ele falou muito do invisível, falou muito do céu. Jesus disse para que eles permanecessem firmes. Ele estava indo embora, vocês vão a Jerusalém.
e do alto vocês vão ser alimentados de vinho e de leite. Aleluia. Eles voltaram para Jerusalém, começaram a orar no templo, no cenáculo, e caiu sobre eles o Espírito de Deus. Eles foram alimentados, cheios, enriquecidos, fortalecidos, e saíram firmados em Cristo, anunciando as grandezas do reino. Bendito seja Deus. E aí, no versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Deus dizendo pelo ministério profético, ouvi, olha aqui que ele está dizendo, ouvi a Deus, e a vossa alma viverá. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Deus, ele fala pelo ministério profético de Isaías com Israel. Ele está falando desta promessa com Israel. Mas, meus irmãos, hoje no Novo Testamento, aqui, segundo as palavras de Paulo, aqui está o Israel de Deus. A igreja hoje é o Israel de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estas promessas divinas estão sobre a nossa cabeça, porque nós somos o Israel de Deus. Então esse convite, novamente, Deus continua fazendo pelo ministério profético de Isaías no versículo 3. Vinde, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi-me, e a vossa alma viverá. Olha o que Deus está dizendo. Nós precisamos ouvir Deus, ouvir a sua palavra. Na oração nós oramos, nós entramos na presença de Deus, conversamos com Deus, e na oração muitas vezes Deus fala ao coração. Há uns 20 dias atrás nós estávamos orando por uma situação que a gente não via solução. Mas as coisas de Deus e as coisas espirituais são pela fé, como vendo o invisível e crendo. E aí eu disse para uma irmã, a gente não está vendo nenhuma porta aberta, mas eu estou sentindo que até o dia tal, abrir-se-á uma porta. E isso tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Então, meus irmãos, Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Nós precisamos crer de todo o coração. Hoje pela manhã, nós tivemos reunião dos nossos integrados ali na sala. Eu sempre gosto de chegar um pouquinho mais cedo para orar. Orar, apresentar a Deus. Eu estava orando ali, Deus falou comigo. Deus falou 3 palavras comigo. Eu já pude entender e o meu coração se confortou com aquilo. Então, na medida que nós passamos a buscar a Deus, ouvir Deus falar, Deus fala pela palavra, Deus fala em sonho, Deus fala pelo ministério profético, o Espírito de Deus, Ele fala ao coração, a palavra bem clara. E somente 3 palavras que o Senhor me falou, meu coração ficou confortado. Então nós precisamos também buscar e parar para ouvir Deus falar. Precisamos ficar atentos, ligados no trono da graça, porque o Senhor, Ele está presente. Agora nós vamos lá para o versículo 6 do 55 de Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aqui o profeta está se direcionando à nação de Israel, ao povo de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o
enquanto Ele está perto. Isso é bíblico, isso é real. Deus, Ele está perto do seu povo. Ele não nos abandonou. Ele muitas vezes nos deixa para provar a nossa fé em meio às dificuldades. E às vezes parecemos que nós estamos sozinhos. Parece que existe um momento que o pastor não pode lhe ajudar, o marido não pode lhe ajudar, a mulher não pode ajudar, o filho não pode ajudar. Parece que ninguém pode nos ajudar. Mas existe um que tem todo domínio e poder. E vai chegar o momento que a oração do justo vai subir aos ouvidos do Senhor, e de lá emanará resposta, socorro de Deus em tempo oportuno. Deus faz estas coisas, Ele está sempre à procura do ser humano, do servo e da serva, do homem e da mulher, para falar, para socorrer e para atender. Deus, Ele é o Senhor, Ele cuida. E à luz da Bíblia, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Isso é bíblico. E todos que aqui estão assentados, que já tiveram uma experiência com Deus, que conheceram a Deus, vai saber que tem um momento que Deus, Ele vai entrar com providência em teu favor. Ele vai resolver, Ele vai mudar o cativeiro. Ele vai fazer uma obra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus vai vir ao seu encontro no momento certo. E concluindo este pensamento, aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o fim. Se você está aqui assentado nesta noite, um dia Jesus te alcançou, transformou a sua vida, te batizou com o Espírito Santo, colocou em seus lábios um cântico novo, colocou os seus pés sobre uma rocha, e Ele firmou os seus passos na igreja, e você não está mais hoje caído no mundo, nem caído no pecado, porque os teus pés estão firmados na rocha que é Deus, que é Cristo, com um novo cântico na sua boca, nos seus lábios, e você louva, você ora, você clama por Deus, você conhece a Deus, esta herança incomparável que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e hoje a humanidade como coroa da criação de Deus. Ele pode abençoar, Ele pode ajudar. Jesus estava um dia junto com os fariseus e uma multidão, e ali se aproxima um homem com um filho lunático, diz a Bíblia. O filho era endemoniado, desde criança, o filho estava passando mal, se secando, de vez em quando o diabo pegava ele, derrubava no fogo, machucava ele, quebrava, queimava e ele se espumava. E o homem, desde criança o filho tinha esse problema, com certeza já era adolescente ou jovem, e o pai leva ele para os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E aí levou para Jesus. Jesus censura a incredulidade daquela geração, mas logo em seguida Jesus conversa com o pai do menino e pergunta alguma coisa. E o pai diz que desde criança aquele espírito mudo e surdo se apoderava da criança, e já era jovem, adolescente. Jesus pergunta para ele se ele cria, e Jesus fala ao pai do menino que tudo é possível ao que crê. Se ele cresce, Jesus ia fazer uma obra no menino. O menino jovem foi trazido, Jesus dá ordem àquele demônio surdo e mudo, e o menino cai como morto. O demônio sai do menino, o menino
cai como morto. E todo aquele povo que estava ali pensou que o menino tinha morrido porque ele não se mexeu mais. Jesus toma o menino em suas mãos, levanta e entrega ele ao seu pai, curado, liberto e transformado. O diabo surdo e mudo que se apoderava dele, que convulsionava ele, havia saído e o menino agora estava liberto. A Bíblia diz que em casa os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não puderam expulsar, e aí Jesus disse que essa casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Só Jesus pôde expulsar, porque Jesus era muito consagrado. E ele ficou liberto. O pai do menino chora. Antes disso acontecer, e humildemente em lágrimas, ele pede para Jesus, quando Jesus disse, se tu podes crer, o milagre será feito. E aquele pai chorando, carregando aquela cruz já há muitos anos, sofrimento do pai, da mãe, da família, era intenso. E agora ele chora amargamente, desesperadamente, e ele disse, Jesus, ajuda a minha incredulidade, ajuda eu crer, tem misericórdia. Em seguida Jesus opera um milagre. Mas aquele pai, ele foi em busca de Jesus, porque sabia que o Filho de Deus, ele tinha em suas mãos o poder de libertação e que o seu filho poderia ficar curado milagrosamente, livre daquele espírito imundo perturbador. E ele foi livre aquele dia para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o que nós lemos, meus irmãos, em Atos, também fala da criação. Esse texto ele é muito lindo. Paulo escreve esse texto quando ele passa por Atenas, na Grécia, quando ele discursou no Areópago, ali na Grécia. Ele viu ali um santuário, e ele viu algumas coisas ali entre eles. Eu não vou entrar no assunto, porque eu quero ficar no dever de buscar a Deus, conforme nós estamos lendo lá desde Isaías, versículo 26, que de um só, Deus fez toda a geração dos homens, de Adão, ele criou toda a raça humana. Adão foi a matriz, e dali criou toda a raça humana. Nós somos geração de Adão, toda a raça humana, para habitar sobre a terra. Deus determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus ordena tudo isso. E o 27 diz, para que os homens, a sua geração, buscassem ao Senhor, buscassem a Deus. É um dever, é o dever do ser humano, é o dever da criação de Deus, buscar a sua face, buscar a sua presença. Irmãos, não precisa os irmãos esperar o pastor pedir e dizer que vocês têm que vir à igreja, que vocês têm que orar, têm que ler Bíblia, têm que jejuar. Não precisa, porque é o dever, é algo de Deus, para que buscassem ao Senhor. A geração dos homens, a geração criada por Deus, homem, mulher, buscar ao Senhor, buscar a sua face. Se porventura tateando pudesse achar, nem que for por tato, de todas as formas, para achar a Deus, para conhecer a Deus. A vida cristã no Evangelho, nós não temos deuses, nós temos um Deus, Pai, que criou toda a geração dos homens. Nós temos um Deus Filho. Eu falei ontem à noite, eu estive lá, pregando lá naquela Coab, lá no meio, onde tem 215 casas, no meio de uma pobreza, um lugar necessitado.
um calorão dentro daquela sala comunitária, que suador, ventilador, no fim a garganta não deu mais. Eu estou hoje atacado por causa de ontem lá. Você suado e um ventilador te arrebentando a garganta. Saí de lá praticamente sem conseguir falar. Mas estava bom, estava gostoso. Mas lá eu falei um pouco. Não vou conseguir. Falei um pouco da humanização de Cristo. Que o verbo de Deus, a palavra, se fez carne e habitou entre os homens. Jesus se fez homem. Ele era espírito, ele era o verbo. Estava junto com Deus. E ele veio por obra do Espírito Santo ao ventre de Maria. Foi gerado pelo Espírito Santo e se fez carne e habitou entre os homens. Ele fez isso. E aqui, para buscar a sua presença, para de qualquer forma achar ao Senhor. Então, meus irmãos, esta forma do pedido de Deus é para que a sua comunhão, a sua comunicação também esteja sobre a nossa vida. A comunicação de Deus esteja sobre a nossa vida, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, pudessem achar a Deus. Então nós não temos deuses, como já disse, que precisamos tocar. O nosso Deus é conhecido pela palavra. Nós conhecemos a essência de Deus pela palavra. E aí nós recebemos o seu Espírito Santo que veio para os nossos corações e o que clama, Abba, Pai. Ele está sobre a nossa vida e Ele é a revelação de Deus. Ele traz a revelação do Deus visível que a palavra trata de todos os seus atributos. O Espírito que veio a nós, abriu a nossa mente, o nosso entendimento para conhecer a grandeza de Deus. E assim nós conhecemos o Senhor. Não é um Deus de parede, não é um santo, não é um Cristo pregado ali de barro, né? Eles só não fizeram a figura de Deus, porque Deus ele é Espírito. Então eles não conseguiram fazer, mas eles fazem a figura de Maria, de Jesus, do Espírito Santo, como um pombinho. Mas de Deus não consegue fazer, porque homem nenhum viu a Deus. E eles também não conhecem a essência de Deus, seus atributos. Mas a igreja que recebeu o Espírito da graça, Paulo está dizendo que o Espírito, ele penetra as profundezas de Deus. E ele penetra as profundezas do homem. Aí ele traz a revelação. Por isso que Oséias está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós conhecemos pela palavra. Nós conhecemos a Ele pelo seu poder, pela sua graça que foi derramada nos vossos corações. Aí João está dizendo que vós, quando recebeu o Espírito, vocês têm a unção do Santo, e sabeis tudo, e conheceis tudo. O crente, por mais simples que seja, ou analfabeto, ou semi-analfabeto, mas ele conhece o poder de Deus, ele conhece o Espírito Santo, ele conhece a profecia, ele conhece o céu por dentro, ele conhece a palavra. O crente conhece a Deus. Os ímpios conhecem deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus dos santos profetas, o Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, que está entronizado entre os querubins.
arcanjos, anjos e serafins na sua glória, em um trono de glória, cheio de majestade. Ali ele está assentado, o grande Deus. O pregador falou aqui domingo que o céu é o seu... Fugiu agora. O céu é o seu trono e a terra o escabelo dos seus pés. Ele é grande. E ele consegue morar através do Espírito Santo dentro de um coração humilde, contrito e quebrantado. Isso é Deus. Isso é o Senhor. Aí ele se revela a pessoa mais simples e humilde desta vida, e aquela pessoa passa a conhecer a Deus pela palavra, pelo Espírito Santo que vem ao coração e traz a revelação de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que Deus se manifestou para eles de uma maneira muito gloriosa, e ali foi a conversão deles. Eu tive essa experiência. Eu ouvi a voz de Deus, não era crente, eu ouvi a voz de Deus dos 15 aos 19 anos, até o dia da minha conversão. Eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus me levava a orar. Eu podia, já falei aqui nesse altar, eu podia vir de um baile 5 horas da manhã, podia vir de um jogo, de uma festa, eu não conseguia dormir se primeiramente não dobrasse o joelho e levantasse as mãos para o céu para conversar um pouquinho com Jesus. Aos 19 anos eu tive um encontro com Ele. Aí Ele veio ao meu coração, Ele trouxe a revelação. E Ele entrou na minha vida e transformou, libertou. E eu passei a sentir uma nova criatura. Ele se revelou para mim. Eu conheci o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. Então, meus irmãos, está o convite profético de Isaías para chegarmos a Deus. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto você tem condições, você tem saúde, você tem entendimento, você vem no templo, você ouve a palavra, você lê a Bíblia. Aleluia, você está em um culto abençoado, onde o Espírito de Deus trabalha, e você sente uma eletricidade atravessar a sua vida. Isso é o fogo do Espírito, inflamado no teu coração, na sua vida. Isso que traz a revelação, isso que acrescenta a sua fé, isso que te deixa encorajado e fortalecido. Mas busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, e também enquanto Deus está perto das nossas vidas, para que sejamos enriquecidos, fortalecidos, e não sermos enganados ou confundidos, conforme disse Paulo, na sua vinda, mas que possamos estar atentos, firmados na rocha, equilibrados, moderados, servindo a Deus neste mundo traiçoeiro, onde não tem lugar para a igreja. Jesus chegou a dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, não somos daqui. E Paulo afirma em Filipenses 3, 20 e 21, que a nossa cidade está no céu, não é Içara, está ali. E Jesus virá e vai transformar o corpo abatido e levar para lá. E Hebreus também, o escritor está dizendo que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura está ali. A futura, nós vivemos como Moisés, com esperança, trocando as coisas do mundo, como vendo o invisível, mas conhecendo pela palavra de Deus o que ela nos revela com relação ao céu e a promessa da sua vinda e a promessa da salvação. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, no entanto, ficarmos firmes, esperando Jesus voltar. Claro,
trabalhando, lutando, correndo, fazendo a nossa parte, enquanto é dia, porque o nosso destino é o céu. Para lá nós estamos caminhando. A nossa direção é para o norte. O norte de Deus está ali, acima da nossa cabeça. Não temos aqui morada permanente. E ele disse que ninguém tem vida eterna aqui ou permanente aqui. A vida aqui é uma passagem. 70, 80, 90 anos. E depois nós iremos embora. Depois nós vamos sair daqui, porque está determinado, e aos homens está ordenado, morrerem uma só vez, vindo depois disso, da morte, o juízo. Isso está escrito, isso não é história, isso é fato. Nós presenciamos dia após dia esse acontecimento. Mas o nosso destino é o céu. E nós somos herdeiros da vida eterna, que está em Cristo, que Ele nos deu gratuitamente. Ficamos de pé para nós orar e já encerrar a nossa reunião. Eu desejo orar pelos irmãos, pela igreja. Se tiver alguém enfermo, doente, pode vir à frente, nós vamos ungir. Vamos orar pela enfermidade, por problema. Tem alguma causa na justiça, vem à frente, nós vamos orar. Tem algum problema familiar, vem à frente, nós vamos orar. Nós vamos interceder por sua vida. E o Deus que te chamou é poderoso para cumprir o desejo do seu coração. E Ele é poderoso, como já dissemos, para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos a Deus ou que nós pensamos. Deus é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso. Jesus disse ao pai do menino: se tu podes crer, o milagre será feito. Ele era meio incredalhão, ele disse chorando: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda. Em outras palavras, ele, se fosse conhecedor, ele diria: Senhor, acrescenta a minha fé agora para me alcançar o milagre. Como os discípulos oraram e pediram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Mas eu quero dizer que Deus Pai, Ele é poderoso para te curar, para te libertar, para fazer uma obra na sua vida, para operar o milagre. Porque Ele mesmo, Jesus, disse: se tu podes crer, ó Pai, desse menino, a obra será feita. E ele chora ali amargamente, mas Jesus opera o milagre. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Pai nosso que está no céu, eu oro neste momento, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que vieram à frente do altar nesta noite e que ouviram a Tua palavra de bom grado. Senhor, Tu és o mesmo e nós estamos em uma busca constante da Tua presença. Nós não podemos nos ausentar de Deus, de Ti, Senhor. Somos carentes, precisamos da ajuda de Jesus e do Espírito Santo. Precisamos, Senhor, da cura divina, da libertação, Jesus. Precisamos que Tu resolva os nossos problemas. Senhor, nós cremos de coração que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Tu é poderoso para firmar os pés na rocha e fortalecer os corações com vinho e com leite, como alimento, conforme a Tua palavra diz. Abençoa cada vida, liberta, transforma, cura, faz a obra, opera o milagre, Senhor. Também na vida da Tua igreja no geral, abençoa, acrescenta fé, o ânimo de cada um dos irmãos. Senhor, nós cremos no poder das Tuas mãos,
dá vitória a quem precisa, a quem necessita, Senhor, curando dos males, libertando das enfermidades que oprime, que aflige o corpo humano e também a alma. O sangue de Jesus tem poder para uma completa libertação. E a tua palavra diz, Senhor, que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E eu creio que tu é aquele que coloca em liberdade os cativos, conforme soa a voz profética da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoando cada vida para a glória do teu santo nome. É a nossa oração, com fé, crendo no poder que há em ti, Jesus. Dá vitória e recebe cada um e as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.